Olá, sejam bem-vindos ao podcast Fora do Eixo.rec. A gente vai falar de mundo corporativo nesse episódio do podcast Fora do Eixo.rec, porque nós estamos recebendo aqui em João Pessoa um dos maiores especialistas em expansão do negócio, um dos palestrantes mais requisitados no mundo corporativo. Estou falando de Dema Oliveira, que veio aqui a convite da Soma Saúde, que é uma organização que trata desse mundo corporativo, que faz os empreendedores se articularem de uma forma conjunta para expandir os negócios, para fazer network, para trazer tudo de bom nesse mundo corporativo. Dema Oliveira está aqui ao lado de José Luiz Sobreira, que é do Soma Saúde. A gente vai conversar aqui com o convidado sobre esse processo de expansão de negócios. Dema Oliveira, seja bem-vindo aqui a João Pessoa, muito obrigado, ao podcast Fora do Eixo.rec. Vamos conversar um pouquinho sobre essas estratégias, o que é que pode ser feito. Afinal de contas, a gente saiu há pouquíssimo tempo de uma pandemia. Teve muita gente que quebrou, teve muita gente que reduziu o tamanho das suas empresas, mas teve muita gente que apostou ali num nicho de negócio, né? Que viu uma oportunidade, mesmo diante de tanta tragédia, conseguiu ver uma oportunidade. E claro que nesse processo, o segmento de saúde talvez tenha se fortalecido muito com esse processo que toda a sociedade viveu. Sua especialidade é expansão de negócios, né? E você fala muito de 7 inteligências da expansão do negócio. A gente começaria por onde? Olha, primeiro assim, a coisa que mais faz qualquer coisa crescer, até esse podcast que a gente está aqui, Fora do Eixo.rec, é a tua visão e tua mentalidade. Então, quando eu pego uma empresa, não importa o tamanho dela, eu chego para o empresário e falo assim, meu amigo, e esse posto de gasolina está dando o que ele tem que dar? Como é que está essa tua rede aqui de supermercados? Como é que está essa tua contabilidade? Vamos falar um empresário maior. Essa tua indústria está fabricando... Você não acha que ela poderia ir além? Você acha que já atingiu o máximo que tinha que atingir? Tem nada para melhorar? Então, eu começo com a visão. Eu tento quebrar algumas crenças. Por incrível que pareça, a mentalidade do empresário, ele impacta direto no que ele acredita, que impacta direto naquilo que ele vai colocar energia. Então, eu gosto de falar de 3 T's. Tempo, talento, tesouro. Então, onde você coloca o seu tempo, onde você coloca o seu talento e onde você coloca o seu tesouro. Você tem que toda hora tomar decisões. E, cara, normalmente você gasta seu tempo, talento e tesouro com a tua família, com o teu negócio. E quando a gente fala em negócio, tem tantas oportunidades, não tem? Tem, sim. Estou eu sentado aqui, você tropeça ali na calçada e fala assim, Hermes, tem um negócio bom aqui para você. Aí você tem que decidir onde você vai colocar seu tempo, que é limitado na terra. Isso. Onde você vai colocar seu dinheiro, que é o tesouro, e onde você vai gastar sua energia, que é seu talento. Então, a primeira coisa é mentalidade, é visão. Aonde que eu devo colocar. E o empresário, toda hora, ele vê isso, não importa o tamanho dele. E sabe o que eu gosto de falar? Isso é muito legal. Olha como começa o empreendedorismo e a importância de crescer. O Dema, vamos imaginar que o Hermes fala assim, Dema, você vai vir para Paraíba aqui semana que vem? Vou. Sabe aquela feijoada que eu comi na tua casa lá em São Paulo? Sei. Cara, aquele negócio não tem aqui na Paraíba não, Dema. É mesmo, eu vou fazer ali um jantar em casa. Você não quer fazer aquela tua feijoada? Eu, claro. Aí eu passo a lista para você, mas você compra tudo. Aí a gente usa o Zé para trazer os convidados, né? Conhece todo mundo, Sim, ele traz os convidados, né? A agenda e paga a conta. Aí a gente faz lá, aí você fala, aí eu tô lá, né? Fazendo a feijoada e tal, e os caras ali, tá seu Roberto, né? Tá um monte de gente chique ali, famoso. Os caras falam, que feijoada é essa? Meu Deus do céu, nunca comi um negócio desse. Vocês não vão acreditar, mas é o Dema que fez. Beleza. Passa um tempo. Festa de final de ano da Record aqui, da TV Correio. Aí chega o seu Roberto e fala assim, ô Hermes, quem é que fez aquela feijoada mesmo naquele teu aniversário lá? Pô, foi o Dema. Aí você fala assim, tá bom, então vamos fazer o seguinte, pede pro Dema fazer aqui para os nossos funcionários, eu quero que os nossos funcionários comam aquela feijoada. Aí eu falo assim, Hermes, uma coisa é eu fazer na tua casa, outra coisa é fazer para 100 pessoas. Vamos fazer o seguinte, eu vou pegar minha empregada aqui,
Eu vou ensinar ela, vou acompanhar, e aí vou fazer ela fazer lá, beleza? Me dá R$ 200 por cabeça e tá tudo certo. Não vou fazer de graça esse negócio aí, não. Vai dar muita dor de cabeça. O negócio começa a ficar bom, todo mundo começa a falar, pô, seu Roberto, traz de novo aquela feijoada, traz de novo aquela feijoada. E aí chega uma hora que minha esposa fala assim, o povo gosta da sua feijoada, viu, Dema? E eu tô andando aqui de carro aqui na Paraíba, aí vamos imaginar que eu moro aqui, aí tem lá um prédio, embaixo tá assim, um restaurante que sempre tinha ali e o restaurante vagou. Aí tá assim, aluga-se. Aí eu falo assim, quer saber? Cheguei para mim, vamos contratar outra empregada? Vamos falar para Maria vir aqui? Vamos pedir se a Maria não pode ser a chefe de cozinha do nosso restaurante. Vamos abrir um restaurante aqui. Feijoada do Dema. Aí abre a feijoada do Dema. Aí na feijoada do Dema, eu estou num sábado voltando do futebol, eu vejo tem fila para entrar na feijoada do Dema. Uhum. E na fila tem um empresário aqui de João Pessoa e fala assim... Quem que é o dono desse restaurante? Pô, é o Dema, ele vai aparecer daqui um pouco. Aí o cara fala, olha, eu queria muito levar para Campina Grande isso aí. Você nunca pensou em fazer franquia? Pô, fazer franquia? Começou lá em casa, começou na casa do Hermes, depois foi para a festa de final de ano. Boca a boca. E cresceu, e agora fazem fila para comer feijoada. Você pode ver que é tudo simples. Prato simples, garfo simples, tudo simples, mas tem fila. Eu tenho que encerrar a fila às 15 horas, porque senão eu fico servindo almoço até às 20 da noite aqui. Aí o cara fala, pô, isso aí daria uma ótima franquia. É mesmo? Deixa o teu investidor lá em Campina Grande. Aí abre o modelo de franquias. Aí em Campina Grande, outro sucesso. Aí abre em outra cidade, vai para Natal, vai para Recife e tal. Aí chega uma hora que o cara aqui que veio passear as férias aqui fala, cara, tem que levar essa feijoada lá para Rio Grande do Sul, lá para Porto Alegre. Uma coisa é aqui, outra coisa é você ter seu negócio lá em Porto Alegre e a feijoada tem que sair com o mesmo gosto. Então isso é a história do empreendedorismo, de crescer, de expandir. Primeiro é família. O que é família? Eu faço aqui para minha família. O segundo é bairro. Eu olho ali uma oportunidade e coloco no bairro. Nesse momento de bairro já vira uma tribo. Tem até Instagram, Feijoada do Demas, amigos da Feijoada do Dema. Aí vem o terceiro, cidade. Eu já cresço para a cidade. Olha as dificuldades como complica. Uma coisa é você fazer na tua casa, outra coisa é você fazer na rua de casa. Sim. Outra coisa é você fazer em outras cidades. Como contrata? Como demite? Quais são as leis trabalhistas do cozinheiro da cidade lá? Tem alguma lei municipal, do sindicato? Qual é o imposto? O Sebrae vai ajudar? Você consegue lidar com 3? E se o cara falta, o garçom falta, o que você faz? E a nota fiscal? No Simples? Qual que é o faturamento? Quando você compra? E se estraga, qual que é o sistema que você usa para controlar os alimentos para não estragar? E se aparece ali a vigilância sanitária? Como que você coordena tudo isso? Então, não é simples crescer. E quando você sai do bairro para a cidade, tem mais um pulo ainda, que é nação. É quando o teu negócio começa a crescer e você começa a estar em outros lugares da tua nação que você tem que escalar um negócio que chama cultura. O que é escalar a cultura? É você fazer com que o teu garçom não só faz a feijoada, o teu cozinheiro não só faça a feijoada aqui da Paraíba igual do Rio Grande do Sul, mas todo mundo fala igual. Todo mundo tem o mesmo... Entra dentro do teu restaurante e você fala, e aí, mano, beleza? Seja bem-vindo. Não, tem uma padronização. Então, escalar a cultura é muito difícil. Então, as temporadas da vida do empresário vai crescendo. Tenho certeza que o seu Roberto, há 40 anos atrás, ele não era o seu Roberto de agora. Cada momento da temporada de crescimento da empresa dele, ele teve que se adaptar a novos desafios. Sim. Concorrente, né? E assim por diante. Né? Novas tecnologias. Então, isso é expandir negócios, né? Por onde começar. Então, depende de qual temporada você está. Então, se eu pego um empresário pequeno que acabou de abrir um negócio na rua de casa... Tem algumas ferramentas. Você me deixa aqui um gancho muito bacana, porque o nosso outro convidado é o José Luiz, que é do Soma Saúde, né? Ele colocou um bocado de interrogação. E se tiver isso? E se tiver isso? O que é que faz um empresário como você expandir os negócios, abrir a mente, criar esse segmento para agregar mais valores ao empreendedorismo? Boa tarde aqui a todos. Não, pode ir, vá. Isso aí que Dema falou, essa história que ele contou toda aí, né, da feijoada, eu acho que se aplica a todos os ramos, né? Não é diferente aqui no Soma Saúde. Eu
tenho uma empresa que gerencia condomínios, atuo também como empresário, né, pequeno empresário do ramo de construção civil e também na indústria farmacêutica. Isso que ele falou do boca a boca, da questão de você ir passando informação, adaptando as culturas, é o que a gente está passando hoje em João Pessoa. Só que João Pessoa está vindo, ao invés de nós estarmos expandindo, o Brasil está vindo para João Pessoa. E isso na classe médica também eles estão sofrendo muito. Foi vendo essa dor, né, percebendo que aquele camarada que tem um consultório, que está no mesmo formato há 30 anos atrás, ele não se atualizou. Esse camarada, quando eu cheguei para conversar com ele, ele realmente disse, poxa, é importante realmente, eu como médico, expandir minha visão, né, trazer aqui novas tecnologias, que foi citado também aqui, porque eu tenho que me adaptar à cultura que está chegando ao meu estado, à minha cidade, e de uma forma realmente assertiva. Então, assim, hoje o Soma Saúde, a gente está trazendo o Dema para falar um pouco aí também sobre a experiência dele, não só na área de saúde, mas também como um grande expansor de negócios, e mostrar à classe médica, né, que isso aí realmente é necessário. Ele tem que fazer isso aí. Eu estou servindo como um elo, né? A minha empresa vai servir como elo disso aí. Eu estou explicando bem a eles que eu não vou ser o responsável pelaquela expansão, pelo aquele negócio, mas eu vou estar proporcionando que ele tenha acesso, né, a pessoas como o Dema, né, e, assim, eu espero que com ele aqui a gente consiga realmente, nós já estamos fazendo aí, tendo uma boa interação, né, também. Ele, além de ótimo empresário, também é um cara muito bem relacionado. Isso aí também me chamou muita atenção. O Dema, ele tem o podcast dele, se você também conseguir ter acesso, vários nomes já foram lá. Sim. Então, a pessoa que, através dele aqui, eu vou poder também proporcionar aos médicos que fazem parte do Soma Saúde, não só as qualidades dele, mas também de todo o ramo de relacionamento, né, todo o network que ele tem, que foi uma coisa que ele falou também aqui. Ele começou com a história da feijoada, fazendo na sua casa, que passou para a TV Correio, que foi para outro local. Então é isso aí, é network, é relacionamento. Hoje você não pode fugir disso. Acho que é o grande X aí da questão para a expansão também, chama-se relacionamento. Ô, Dema, você falou, em linhas gerais, da expansão horizontal, né? Mas também precisa, e o Zé Luiz está colocando isso, o aprimoramento de equipe, né? Que seria a expansão vertical, né? Quando eu falo são tão importantes, do mesmo patamar, a expansão vertical ou a expansão horizontal? Toda expansão de negócio, de uma pastelaria a uma multinacional, segue 7 frentes. A primeira frente é cruzada. O que é cruzada? Você é uma clínica médica, você vira um hospital. Ou você é uma clínica médica, você abre várias. Então é horizontal e vertical. Então essa é a primeira inteligência. A segunda é através de compra de concorrentes. Eu tenho aqui um hospital, eu compro um segundo hospital. Não precisa ir muito. Eu sou uma simples funilaria de um bairro. Eu quero ir para outro bairro, ao invés de eu montar, eu vou lá e compro uma funilaria que tá ruim das pernas, eu vou e compro. Tá? Eu gosto de dar exemplo para o pequeno e para o grande, porque a lógica serve para ambos. A terceira inteligência é desenvolver novos produtos e serviços. Então, eu tenho um podcast aqui, eu falo como que eu faço para aumentar crescer, expandir meu podcast. Um dos modelos é desenvolver novos produtos e serviços. Por exemplo... Deixa eu anotar aqui. Olha aí. Por exemplo, ao invés de gravar os episódios, alugar aqui os horários e os slots, você começa a fazer podcast dentro das empresas dos outros. O cara não tem tempo, fala, não, eu vou lá. Eu levo um kitzinho, eu monto e faço lá. Ou seja, se desenvolve novos produtos e serviços. A quarta forma é através de pessoas. Quantas vezes você já ouviu assim, eu não consigo crescer porque eu não consigo contratar, não consigo manter, não consigo gerenciar, minha cultura é ruim, o povo que está embaixo de mim é ruim. A quinta forma é marketing e vendas. Significa eu faço mais marketing, faço mais vendas, ou seja, eu estruturo marketing, estruturo vendas, eu vou vender mais, eu vou crescer. Tá? Aí tem outras 2 formas, só vou mencionar mais uma, que é a inteligência através de tecnologia. Vou dar um exemplo. Nós temos a Ambev. A Ambev é a dona de várias marcas, de suco, água e refrigerante, cerveja. E ela não quer mais vender para o Hermès direto do supermercado. Ela fala, o Hermès precisa comprar direto de mim. Ela cria um aplicativo chamado... esqueci o nome do aplicativo, mas é um aplicativo que você consegue comprar diretamente da Ambev. E o cliente final compra, não precisa passar por um supermercado, não precisa passar por
por um bar e restaurante. Então, ela meio que faz uma bypassada. Então, a tecnologia te ajuda você a expandir. Quando você fala, vou colocar a mão em tecnologia, vou criar um site, vou fazer alguma coisa desse tipo, né? E a outra forma de expansão se chama Zé Delivery, o nome do aplicativo. Zé Delivery, exato. E a outra forma de expansão é financeira. Muitas vezes você precisa de dinheiro, você precisa ter mais lucro, que você não consegue crescer porque é ovo ou a galinha. Tá? Então, essas 7 inteligências são. Então, eu sempre ensino essas 7 inteligências. Quando você vai numa empresa, você tem que olhar as 7. Aqui no podcast, como estão as finanças? Aqui no podcast, como estão pessoas? Como que está o operador, nosso amigo aqui? Será que ele vai embora, não vai embora, vai ficar aqui, está feliz, quer ficar aqui pelo resto da vida ou não? Será que vale a pena a gente comprar outro podcast na cidade de Natal e fazer alguma coisa lá? Será que eu tenho que criar novos produtos e serviços? Né? Então, você analisa tudo e baseado nisso você faz para crescer. Mas falando em pessoas, que é muito importante, eu gosto muito de falar uma coisa muito séria. Pessoas, você normalmente tenta contratar por caráter. Uhum. Porque a técnica você ensina. Talvez você pode estar desesperado. Amanhã eu preciso de um operador aqui. Mas, se você conseguir contratar a pessoa pelo caráter dela, é muito melhor ela ter aderência ao seu negócio do que necessariamente você contratar ela só por causa do Techniquez. Então, pessoas, para expandir a tua empresa, você começa com a contratação. E muitas vezes o empresário fala, eu não tenho estudo. Você não tem, entra no Google e estuda. Eu não vim de uma família privilegiada. O que tem a ver isso? É seu negócio, é seu dinheiro. Então você se vira para entrar lá. Como contratar pessoas, como selecionar pessoas, como manter pessoas. Eu tenho várias coisas no meu podcast que é Papo de Expansão, que eu ensino como contratar, como demitir, como manter, como dar comissão, como fazer a pessoa ficar dentro da empresa, como fazer com que você repulsa as pessoas que não têm a sua cultura. Eu gosto de falar um negócio bem firme, assim. A cultura tem que ser tão forte da tua empresa, da tua padaria, da tua multinacional, que se o cara não tiver a cultura, na primeira semana o próprio povo que trabalha ali expulsa ele. Uhum. Tem que ser um torcedor do próprio negócio. Quase uma religião. Quase uma religião. Isso aí de contratação, eu acho que é um dos pontos, talvez até uma das dores maiores do empresário. Lá nos condomínios, nós temos em torno de 150 porteiros. E sempre que tem contratação, é muito difícil de fazer. Você falou contratar pelo caráter. É complicado, porque na hora da entrevista, o cara ali, você vê o cara se dá o bonzinho, o santinho, vai todo arrumadinho. Já tem vários casos de contratar e meses depois me arrepender. Aquele cara, enfim, causou até roubo dentro de condomínio. Roubo dentro de condomínio também. Uhum. É muito complicado. Eu acho que é uma das grandes dores que nós empresários sofremos, é a contratação. E eu estou falando do porteiro. Mas eu vou te dar uma dica. Quanto menor a especialização, do tipo um porteiro, certo, maior é a padronização. Quanto maior a especialização, menor a padronização. Exemplo, se eu for contratar o presidente para cuidar da TV Correio, eu não preciso dar regra para o cara. O cara já sabe. Eu não vou ficar falando, você faz isso, faz assado. Estou te contratando porque aparentemente você deve fazer tudo. O porteiro você tem que falar tudo que ele tem que fazer. Tem uma baixa especialização. Para você, quando os caras são mais especializados embaixo ali, você tem que fazer outros tipos de testes. Então, por exemplo, lá na nossa empresa, mesmo se a pessoa for contratada como recepcionista, ela não é contratada se a gente não faz um teste de personalidade. Então, eu tenho um software onde eu pago, não é caro, R$50. Legal. R$50 faz um teste de personalidade. O teste de personalidade diz muito sobre a pessoa. Fala assim, se ela é dominante, se ela é influente, se ela é estável, se ela é conforme. Então, você quer um vendedor quietinho ou você quer um vendedor dominante? Você quer uma recepcionista que seja influente, que fica falando com Deus os cotovelos, ou uma recepcionista mais organizada? Então, quando você vai para a personalidade dela, nesse teste você consegue saber se a vaga que está aberta está aderente àquilo ou não. Isso são ferramentas simples. Simples, que o advogado, que é só ele, eu, empresa, LTDA, ele consegue quando ele está contratando uma única pessoa. Depois, eu faço a segunda coisa. Se é porteiro, por exemplo, eu falo, me dá o telefone dos teus últimos 3 chefes. Ô, fulano, tudo bem? Você conhece o João? Conheço. João, foi bom? Foi bom. Não contrata o João, pelo amor de Deus, ele saiu por causa disso. Dá trabalho, mas tem que fazer. Trabalho. Então, eu não contrato ninguém se eu não ligar para 3 anteriores chefes. Eu sou um cara muito
Meu sócio até fala que eu sou uma mãe, eu sou muito emotivo. Quando eu vou entrevistar alguém, né, um cargo de porteiro, de gerente, enfim, eu escuto muita história dele, eu pergunto um pouco da história dele. E eu já... É um erro, talvez, isso aqui. O Dema falou questão de caráter, mas muitas vezes também eu me levo até um pouco pelo emocional. É aquele cara que tem 2 filhos, que está passando necessidade. Isso aí, Dema, você acha que seria um ponto também? Porque aquele cara está precisando, né, daquilo. É a questão da emoção e da racionalidade, né? Não, Por onde ir? esquece emoção, não tem esse negócio de emoção, não. A emoção, você tem que ter emoção da tua empresa. A gente está falando de CNPJ, né? Porque se Declaração, você não. contrata errado, você prejudica as pessoas que estão lá, cara. Você prejudica você mesmo. Então você está errando quando você contrata por emoção. Então, assim, primeira coisa simples, para todo empreendedor aplicar, pede o telefone dos últimos 3 empregadores. Se não passar, tem algum problema. Segunda coisa, verifica se a pessoa não pulou de galho em galho. Eu não contrato ninguém que ficou menos de 1 ano numa empresa anterior. Então, de vez em quando eu vou pegar um currículo, o cara ficou 7 meses numa empresa, 8 meses numa empresa, 6 meses numa empresa, 5 meses numa empresa. Eu falo assim, cara, você pulou por quê? Você sabe que eu passei pela TV, claro, passei por vários veículos de comunicação aqui da Paraíba, comecei num jornal impresso chamado O Momento, mas o Momento faliu. Aí depois eu fui para o Norte, do Norte eu fui chamado para ser assessor na Assembleia Legislativa, tive algumas assessorias de órgãos públicos, que aí depende do governo, você vai mudando, né? Também é volátil isso. E quando eu cheguei no Correio da Paraíba, passei 15 anos na primeira fase do Correio da Paraíba. Saí, fui ser coordenador de comunicação da Assembleia Legislativa, passei por lá uns 12 anos. E agora voltei para o Correio, estou perto de chegar na marca dos 15 anos novamente. Então, assim, é uma coisa mais estável. E a empresa, acho que confia no meu trabalho, por essa longevidade. Claro que confia. Acho que confia no meu trabalho. E sabe que a gente pode fazer um trabalho participativo, né? De engajamento e de treinamento dos novos valores, que às vezes você se depara com um contrato de uma pessoa que não tem experiência, mas você saca que aquele cara tem potencial e vai formatando um profissional que você quer ver, né? Aí eu te pergunto, nessa questão de líderes de equipes, você prefere um líder colaborativo ou um líder orientador? Olha, é uma boa pergunta, mas eu acho que todo líder orientador ele é colaborativo. A comparação correta é o seguinte: o que é um verdadeiro líder? É muito difícil. O verdadeiro líder, eu falei hoje o verdadeiro líder é aquele que consegue fazer com que os liderados torçam pela vitória dele. É difícil isso. É difícil. Difícil, né? Quantas pessoas... Vamos imaginar, quantas pessoas estão embaixo do seu Roberto? Uhum. Todo mundo embaixo dele tem que torcer para a vitória dele. De forma indiscriminada. Então, isso é um bom líder e é isso que deveria servir. Dependendo da função de liderança, você precisa ser um líder com um skill, com uma habilidade maior de um líder colaborativo. Dependendo do tipo de atividade e segmento, você precisa ser um líder que ele tem que ser um líder mais diretivo, né? Mas você vai compensando essas lideranças e nem sempre o líder ele é o mesmo a todo momento. Vou dar um exemplo. Quando eu entrei na Samsung, há 13 anos atrás, eu não estou mais na Samsung, eu sou CEO da minha empresa de consultoria Goshen Land. Naquele momento eu precisava ser um líder que a gente tem uma nomenclatura em inglês que é hustler. O hustler é o líder que pega o mato alto. Então, mato alto. Então, como é que faz isso aí? Não sei. Se vira, vai aprendendo. Tá, como é que faz esse negócio? Como é que abre? Então, você pega o mato alto. Tá? Então, era um nível de liderança. Era um líder de liderança que, naquele momento, precisava daquela... Era o cara que sabe abrir as coisas, colocar potência para fazer. Depois que as coisas estavam abertas, eu tive que me moldar a ser um líder extremamente orientativo. Porque já estava com o time embaixo, eu tinha que orientar as pessoas a elas seguirem os caminhos dela. Super difícil para mim, porque eu era o cara de corrida e eu tive que voltar para trás e ser o técnico. Aí eu tive que me adaptar a ser um técnico. Então, respondendo a tua pergunta, depende do segmento, depende do momento, depende da temporada da empresa também. Mas algumas vezes eu acho que alguns líderes se perdem, tanto como orientadores que passam tempo demais orientando, não metem a mão na massa, Sim. E aqueles que metem a mão na massa excessivamente e deixam de orientar. Não delega tarefas à equipe. Isso é verdade. Você corre ali naquela linhazinha tênue
se equilibrando, não é? Por isso que ser líder não é fácil. Se você pega empreender, 3% da população mundial apenas consegue empreender. 3%. Então, você imagina ser líder ainda. Líder não é fácil. Então, você, como líder de líderes, tem que saber direcionar o teu próprio time, dizendo, meu amigo, você não delega. Aí tem as ferramentas corretas de delegação. Como aumentar a habilidade de saber delegar, né? Eu sou um cara que delega absolutamente tudo. Eu estou aqui, mas os meus clientes estão sendo muito bem atendidos e isso é por causa da habilidade de delegar. Zé Luiz, como é a sua atuação? Você também delega? Eu sou Centraliza. eu sou totalmente a favor disso aí que Dema falou, de você delegar. Você tem que confiar em pessoas, senão você não consegue conciliar a sua vida pessoal, principalmente. Eu sou pai, tenho 2 filhas, tenho também meus afazeres. E o que existe desses líderes que são centralizadores é que esses caras realmente não conseguem. Além de não ter alguém que o substitua, o Dema está aqui, mas a empresa dele, eu estou vendo no telefone aqui delegando, uma coisa ou outra, mas ele está realmente tranquilo que os clientes estão sendo bem atendidos. Se ele fosse um cara centralizador, ele não poderia estar aqui nunca. Confiança na equipe, né? Confiança, você tem que confiar. Total. Se você não confia, então eu acho que realmente é melhor você nem abrir empresa. Infelizmente, ainda existem muitos líderes, muitos donos de empresa que centralizam tudo. Aquele cara que quer saber da lâmpada que está queimada na esquina, o carro que está sem combustível, beleza, ele tem que saber de tudo. Mas ele ir lá e acompanhar todos os processos, eu acho que isso aí realmente não dá certo. Sou totalmente a favor disso aí. Ô, Demar, vamos voltar um pouquinho para o nosso tema central do nosso podcast, que é essa expansão de negócio. Você falou que passou 13 anos na Samsung. Eu vi uma fala sua numa live que você fez com outro colega, que foram 13 anos, 11 chefes. Foi isso? Com o Nando Garcia. E com o Nando Garcia. Isso me fez a seguinte interrogação. Como é que uma empresa pretende se expandir para um país que tem uma cultura totalmente diferente, com tanta mudança repentina em cargos de direção? Acho que você foi o primeiro a sentir, né? Que estava lá na ponta. Mas como é que isso funcionou? Como é que a Samsung, mesmo assim, conseguiu se expandir a tal ponto de esmagar alguns concorrentes? Isso é meio que natural. No mundo globalizado, você trocar as pessoas... quando você tem uma cultura forte, quando as coisas funcionam independente do líder, você consegue ter isso. Então, nesses 13 anos, eu tive realmente 11 líderes, né? Presidentes, vice-presidentes em cima de mim. E esses cargos, cada um tinha um tipo de perfil, cada um tinha um momento exato. Então, a empresa entendia o momento e falava assim, para aquela situação do Brasil ali, manda esse líder. Para aquela situação desse país, manda esse líder. Então, ela sabia trocar os líderes de acordo com a necessidade do momento, que muitas vezes, no mundo público, você imagina você ter um presidente por ano. É complexo. É complexo. Mas no mundo privado rola, porque a empresa tem uma cultura, as pessoas estão lá, elas sabem como é que funciona. Tomada de decisão é muito mais rápida, né? É muito mais rápido. Para que a empresa não afunde, né? Então, é difícil do ponto de vista de criar laços de relacionamento profissionais. Mas para uma empresa do tamanho da Samsung, cara, isso aí é tradicional. Não tem nenhum problema. Agora, vamos imaginar uma empresa local, né? Vamos imaginar que toda hora trocasse ali o encarregado geral do grupo TV Correio. Aí é um complexo. Será que... por enquanto os caras mandavam a gente para lá. Agora vem uma nova pessoa, manda para cá. Aí manda para lá, e manda para cá, e manda para lá, e manda para cá. E a empresa não se sustenta. Coloca um bocado de interrogação na cabeça dos colaboradores, né? Você vê isso a cada 4 anos no governo, quando Sim. muda. Mudou, cara, mudou tudo. Muda a política, muda a orientação ideológica. Completamente. Verdade. E, assim, mas a empresa também tem que saber o timing, né? Para expandir. Se perder o timing, você está falando de milhões numa empresa como Samsung. Eu gosto daquele... A gente ouviu hoje, né? Nós 3 aqui, aquele exemplo, né? Eu não pego cavalo selado, eu pego cavalo sem sela. Uhum. Dr. Roberto Cavalcante, que é o diretor superintendente do Sistema Correio de Comunicação,
tem experiência acumulada e como tem. Muito. Né? Então, assim, eu também achei genial essa frase dele. Eu não pego cavalo selado, porque o cavalo que está passando selado é porque alguém vinha montado e ele derrubou, né? Então, é bem... Ou é um cavalo tão mansinho que serve para nada. Né? Então você pega ali o sem sela, você fala, pô, aqui vai dar algo, né? Deixa o seu primeiro a selar ele aqui, alguma coisa do tipo. Então é a mesma coisa nos negócios, você vê as oportunidades e aí você sabe tomar decisões rápidas. E quando a gente fala de tecnologia, ela muda a cada segundo. Daqui 6 meses teu celular não vale nada. Daqui 6 meses já não está valendo. Eu estou com 8 já, a gente já está... Samsung? É Samsung? Não, é Apple. É Apple. Você entendeu? Mas assim, você está falando da tecnologia e realmente na área médica também, né? A gente hoje fala assim de forma muito singular da telemedicina, né? Sim. As empresas hoje, acho que dentro das clínicas e tal, eles fazem isso, né? Expansão de negócio, variedade de produto. A gente está falando disso, porque o uso da telemedicina permite também. Isso é um ponto que, com o advento da pandemia, né, que realmente os médicos ficaram sem saber como atender, né? Como é que eu vou atender aqui agora? E precisando. Então, hoje existem várias empresas, né? Aqui na Paraíba, né, tem médicos que são empresários e que são voltados para a telemedicina. Além disso, é um assunto também que está um pouco recentemente, assim, não é recente não, mas está um pouco novo ainda também na medicina, mas já causando muito até receio por parte de alguns médicos, que é a inteligência artificial. O que é que a inteligência artificial vai trazer de benefícios? E alguns estão encarando isso como um grande, vamos dizer assim, concorrente. Uhum. Tem médicos que estão com medo. Pô, será que eu vou ser substituído por um robô ali, né, que vai estar clinicando, que vai estar operando? Então, isso tudo é importante também. Ele está se atualizando bastante. Porque se ele não se atualizar, vai ficar para trás mesmo. Nós estamos aqui nessa mesa aqui do podcast com 3 segmentos diferentes, com um empresário, né, com o cara do negócio que coloca para funcionar o mundo corporativo, eu como um jornalista. Na minha visão, inteligência artificial, você tem que trazer ela como aliada. Aliada, claro. E não como concorrente, para qualquer segmento do negócio. Tudo. Né? Acho que o Dema também... Concordo. Concorda, Dema? Eu uso pra caramba. Esses dias um amigo meu, não posso falar o nome aqui, ele falou assim, Dema, você pode fazer uma entrevista para mim, no meu lugar que eu vou estar viajando? Eu falei, posso. Qual que é o que é? Vão ser 100 jornalistas, 100 pessoas lá, falando sobre Lei Geral de Proteção de Dados. Uhum. Eu conheço Lei Geral de Proteção de Dados. LGPD. Mas qual é o futuro da Lei Geral de Proteção de Dados? Eu falei, cara, eu não tenho tempo de preparar isso. Mas eu sei falar. Só que eu não posso ir no supetão. Aí o que eu fiz? Inteligência Artificial, por favor, me diga quais são os marcos da Lei Geral de Proteção de Dados de uma forma simples, que eu posso explicar aquele conhecimento que eu já tenho. Eu ainda coloquei assim, quais são os 10 pontos mais importantes que eu poderia mencionar numa palestra. Aí veio lá, deixei meu computador aberto, eu fiz a apresentação. Claro que você tem que examinar, né, para não cometer nenhum gafe. A inteligência artificial, acho, por exemplo, para o jornalismo, ela usa muita adjetivação fora do contexto. Sim. Aí você tem que corrigir podar essas coisas, corrigir. Mas, por exemplo, você citou esse seu caso, vou citar um caso também que eu uso muito, que é você pegar o vídeo, por exemplo. Eu gravei com você uma entrevista na TV Correio. Está lá, foi ao vivo, mas está gravado no YouTube. Então, para eu não ter que ouvir toda a sua entrevista novamente, e eu sei os pontos que você... Jogo o link na inteligência artificial e a inteligência artificial me devolve em texto o que você falou. Então, eu vou só fazer adaptações e me lembrar de alguma coisa que não está ali. Olha, ela não pegou isso aqui, que eu me lembro, e coloco. Entendeu? Então, não, ajuda demais. Ajuda demais, facilita. E acho que a inteligência artificial vem para somar. Já que a gente está dentro desse palco de tecnologia, de avanço tecnológico, a gente tem uma expansão de negócios aqui no Brasil de alta tecnologia. Por exemplo, no ramo automotivo, os carros elétricos, que estão chegando para ficar. Eu já fiz lá atrás várias matérias VTs sobre eletromobilidade. E as pessoas olhavam assim e achavam, esse cara deve estar falando de alguma coisa, está assistindo muito Jetson ainda. Né? Mas hoje é uma realidade completamente presente, né, na vida da gente. Aqui em João Pessoa, por exemplo, a gente tem uma concessionária que está com os carros das BYD,
a gigante chinesa que chegou também para ficar. Só que tem um porém aí nesse processo de expansão desse tipo de negócio, que é o pós-venda. Já tem muita reclamação de que eles não estão sendo bem atendidos no pós-venda, que deixa muito a desejar, principalmente na manutenção, no reparo de peças. Por exemplo, um carro, você pode sair da concessionária, se envolver num acidente e bater. E a lataria, como é que vai ser reposta? Tem muito isso. Esse processo de expansão também significa muito cuidado com esse pós-venda. Né? Na realidade, quando você quer fazer uma expansão de negócio séria e complementar, você pensa em todas as variáveis. É aí onde eu ganho dinheiro como consultor. Então, o cara quer expandir, mas ele quer expandir no lugar certo, com o investimento certo, com o retorno certo, da forma correta, né? E aí, por exemplo, citando um caso específico, uma super empresa, é uma empresa que domina vários segmentos, e quando ela vem para um determinado tipo de país, uma das coisas mais preocupantes é quais são suas redes de autorizadas técnicas e quantidade de peças, pessoas capazes de poder consertar, porque não adianta ter só prédio, mas e as pessoas que estão dentro do prédio, elas sabem consertar o teu equipamento? E a gente está falando da BYD, mas a gente pode pegar, por exemplo, esse microfone que você está falando, da Shure. Isso. Se quebrar, aonde conserta? Tem peça no Brasil para repor? Né? Qual que é a quantidade de peça que a Shure traz de reposição na assistência técnica? Quantos produtos dão realmente problema dentro da garantia? E se estiver fora da garantia, dá para comprar peça para consertar ou você acabou a garantia, já era? Né? Então são várias perguntas que se faz, mas a empresa que se preste, ela analisa todos esses negócios. Se está dando algum problema, se eu fosse o CEO da BYD antes desse negócio ficar pior, eu falava assim, galera, vamos lá, vamos parar. Fábrica, manda as peças aqui, qual que é a lista que está quebrada? Bateria 1, bateria 2, volante, parafuso, beleza, traz aqui a lista daqui de tudo. Vamos distribuir para todas as assistências técnicas, todas as oficinas. Pessoal, está precisando de treinamento urgente para todo mundo. Como é que conserta esse negócio? Vamos corrigir isso. Vamos colocar metas nos executivos que, se tiver devolução de carro por causa disso e carro parado lá por mais de uma semana, a gente não vai pagar bônus para ninguém. Bicho, começa a turbinar desse nível, apertar os botões certos, acabou. Aí tá todo mundo bonitinho de novo comprando BYD. A gente estava falando de inteligência artificial agora há pouco. Tem um dado de uma pesquisa aqui que em 2027... as principais empresas da América Latina querem investir pelo menos 25% do orçamento em inteligência artificial. É um quarto do orçamento, né? Porque reduz custo e aumenta a velocidade. Você imagina? Lá na minha empresa, eu tenho uma pessoa que fica recebendo mensagem de clientes. Se a inteligência artificial for bem elaborada, eu não preciso de mais alguém para ficar conversando com o cliente. O próprio computador conversa com o cliente. Exatamente. Isso também acontece nos mais diferentes segmentos, por exemplo, na administração de condomínios, não é, José Luiz? Demais. A tecnologia, hoje, para condomínio, o que limita muito também é a questão financeira. Né? O que tem de coisa aí nova que o mercado está oferecendo, principalmente nessa área de portaria virtual, né? de substituição, né, de porteiros, enfim. Mas o embate grande, no caso dos condomínios, é a questão financeira. Isso aí, eu acho que a gente passa muito por isso. Mas a gente tenta explicar ao máximo, como o Dema falou aí, né? O investimento tem que ter uma rubrica ali para isso também, para atualização. Porque senão vai ficando para trás também. A segurança, né? Os custos vão aumentando também. E a produção, né? A produtividade dentro de um condomínio, se a gente não tem equipamentos modernos, elevador, por exemplo. Se você não consegue modernizar um elevador, a quantidade de danos que vai causar ali, mas isso é muito difícil, porque ali eu estou tratando uma comunidade. Você convencer várias cabeças ali é muito difícil. É verdade. Mas isso realmente é um fato que tem que ter, mas é muito difícil para a gente estar implantando, muitas vezes, por conta disso. É verdade. São vários decisores. A convivência em condomínio é muito complicada. Muito complicado. Muito. E quanto maior o prédio, aí que complica ainda mais. Né? Já que a gente está dentro desse tema de inteligência artificial, uma coisa também curiosa, que você implantou uma inteligência artificial lá atrás, né? Para a chegada e entrada de clientes nas lojas da Samsung. É verdade. Conta essa história aí para a gente. Eu lembro que é muito interessante, porque eu falava assim, meu chefe vai me cobrar de se a loja está vendendo bem ou não. Mas o que você precisa avaliar?
o teu nível de conversão. Quantas pessoas entram dentro da loja e quantas compram. Então, naquela época, 13 anos atrás, há 10 anos atrás, quando a primeira loja foi aberta lá em 2012 no Shopping Janópolis, em São Paulo, eu acabei desenvolvendo um projeto que eram câmeras de calor que ficavam em cima do teto. Então, todas as pessoas que entravam dentro da loja, a inteligência artificial ela tirava quem não era poder comprante, tipo criança, cachorro, vendedor que estava com o mesmo... Legal. Então ela falava assim, ó, entrou tantos homens, tantas mulheres, felizes, tantos, bravos, tantos, e a venda foi tanto. Então se estava entrando poucas pessoas, significava, pô, o marketing está errado. Estava entrando bastante e não estava vendendo, vendas está errado. Então eu conseguia analisar a conversão de tráfego versus pessoas. Se você vai numa loja de roupa hoje, tem aquelas araras, tipo uma anteninha assim que você passa com o alarme e pita. Ali também é contador de pessoas. Só que conta qualquer coisa. A inteligência artificial que nós usávamos agora aprimorou, é bem maior do que isso, mas conseguia ver a felicidade, conseguia verificar em qual lugar da loja as pessoas ficavam. Muitas vezes a pessoa só ficava na portinha e falava, só estou olhando. Então você pega o produto bonito, joga lá no fundo da loja e a pessoa tem que entrar dentro lá e você consegue pegar ela. Passar pelas gôndolas, tudinho e tal. Então, isso foi feito. Então, a inteligência artificial já é usada há muito tempo. Só que agora ficou assim, ao clique de um dedo. Exatamente. E para todos, né? Para todos. Agora, Zé Luiz, você estava contando uma história de Las Vegas, como é isso? Sim. Que o Dema tá... Não, essa história eu já tinha ouvido né? Ele já tinha contado. Uma história muito interessante, porque a forma de você vender, de você conquistar o cliente, ela nem sempre é engessada. Você tem que realmente trazer para ele, é uma coisa que eu escuto muito e o Dema, eu aprendi muito isso com ele, que é você proporcionar experiências para o seu cliente. Independente dele ser rico, pobre, amarelo, azul. Então, assim, o que ele fez, ele pode contar um pouco aí. Eu até estive agora no carnaval em Las Vegas e falei aos colegas que estavam comigo, os casais, contei essa história dele, né? E disseram, nossa meta é chegar nessa também, se Deus quiser. Né? O Dema vai contar um pouco aí, porque eu achei muito interessante, porque ele tratou de um alto escalão de executivos, né? de CEOs, de proprietários de grandes redes, de uma forma fantástica, que surpreendeu os caras que, ao meu ver, já tinham visto tudo na vida, já tinham passado por várias experiências. E ele conseguiu ainda, através de uma experiência diferente, conquistar esses caras para alcançar o objetivo que era a venda. Né? Certo. Qual foi a estratégia? Na realidade, a gente precisava vender produtos Samsung para as redes varejistas e a gente fez um evento em Las Vegas, numa feira que tem lá anual, que é uma feira de eletrônicos, e o ideal era estimular o cara a sair do Brasil para ir para Las Vegas. É óbvio que a empresa pagou passagem de avião, hotel, mas ao chegar lá tinha que ser uma experiência muito grande. Então, eu aluguei helicópteros, jumbos, esses helicópteros levavam as pessoas para o Grand Canyon, e aí lá eles viam o Grand Canyon. Depois eu levei eles aluguei um autódromo da NASCAR, para eles andarem de Ferrari e Lamborghini. Então, qual que era o objetivo? Festa? Não. O objetivo era fazer uma experiência tão profunda, num lugar longe da casa deles, que eles criassem até uma dívida de gratidão. Com a marca. Com a marca. Quando voltamos lá para o Brasil, eu peguei o telefone e saí ligando para eles. Olha, eu tenho um celularzinho para apresentar aqui para vocês, aqui, um amarelo, um verde, cor de abóbora, um que fecha, um que abre. Você não quer comprar, não? Aí o cara, não, faz o seguinte. A pergunta que não quer calar, deu certo? Deu certo. Deu certo. Deu certo, deu certo. Deu certo e deu muito certo. Pelo riso de Dema, pelo brilho dos olhos dele, dá para ver que realmente a estratégia funcionou. Agora, a gente está falando, já que você foi executivo, trabalhou como executivo de grandes empresas, de multinacionais, a gente também tem que levar em conta a cultura de cada povo. Né? Quando uma empresa dessa resolve investir num país continental, de dimensões continentais, como o Brasil, que tem uma cultura totalmente diferente, quanto é o impacto dessa cultura? Como é que é medido isso nesse processo de expansão? Ou deixa na mão de brasileiro que está tudo resolvido? Não. Vou fazer a pergunta inversa. Se o Hermes abrisse fora do eixo lá na Rússia, você ia deixar na mão do russo? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum, né? Mas tem que ter aquela marca, né? Você tem que saber que Hermes está presente ali. Você faria o quê? Você ia pegar uma parte dos funcionários, fazer um grupo de brasileiro,
Esses 10 aqui, meus mais próximos. Você, brasileiro, vai cuidar de finanças, você, brasileiro, vai assinar pela empresa, você vai ser marketing, vendas, vai lá e contrata os russos locais. É a mesma coisa. Então, quando uma empresa internacional vai para um país, ela sempre vai e ela traz um pouco das pessoas para assumir posições chaves. E aí você mantém a cultura e mantém protegido. A última vez que eu sabia lá, a Samsung na América Latina tinha 12 mil funcionários, 10% era coreano, 1.200, um negócio assim. Então, é 1.200 pessoas morando no Brasil com a cultura coreana para aprender com o brasileiro, a cultura brasileira, mas, ao mesmo tempo, garantir que a cultura coreana está ali implantada. Esteja presente ali no negócio. Aí você negócio. fala, Google é assim? Não. Tem empresas que já ultrapassaram essa barreira, né? São poucas, mas tem. Então, você pega Google, Microsoft, etc., são empresas internacionais. Não importa se o cabloco é indiano, russo, japonês, taiwanês, brasileiro, sueco, polonês. O cara é bom, está lá no momento certo, na hora certa e tudo mais, está lá dentro. Está lá dentro. Ok. Dema Oliveira, eu queria agradecer sua participação aqui nesse podcast. Deixa eu deixar minhas redes aqui. Sim, pois não. Aí eu vou perguntar agora como é que o cara encontra Dema Oliveira nas redes sociais, se quiser contratá-lo, fazer a consulta, Boa. fazer palestra. A primeira coisa é o seguinte, vai lá no Instagram, digita Dema Oliveira Oficial. Quando você entrar lá no Dema Oliveira Oficial, você vai ver um link para uma sessão estratégica. Então, se você é empresário, você quer crescer seu negócio, você clica ali e preenche. Ao clicar e preencher, você vai ter uma consultoria com um dos meus colaboradores, onde ele vai mostrar para esse empresário como que ele consegue crescer. Tá? Isso. Tá. Vou colocar aqui embaixo o endereço, o link, tá? Colocar o print também. Você agora que está nos assistindo aí no nosso canal, Fora do Eixo.rec, está vendo o print do Instagram do Dema, que é o canal oficial que ele usa. Tá? Então é só consultar aí, dá uma pausazinha, copia o link dele e acessa, clica e acessa. Zé Luiz, e a Soma Saúde, como é que encontra? Soma Saúde, nós também estamos no Instagram, né, que é o @SomaSaudePB. Lá os médicos, a priori é um projeto voltado para a área médica, para médicos, mas em breve iremos expandir para outras áreas da medicina também. Então, Soma Saúde PB, ele vai entender um pouco mais do que é o Soma Saúde, né, as vantagens de fazer parte do Soma Saúde, não só palestras, né? Nosso grupo é um grupo que vai ser reconhecido, né, como a referência em networking médico na Paraíba. Isso. Então, os médicos que não fizerem parte do Soma Saúde vão se arrepender, porque nós já temos vários nomes de peso lá, a aceitação está sendo muito grande por parte de donos de clínicas, de hospitais, presidentes de associações médicas também. Eles estão vendo realmente a necessidade de um grupo como o nosso aqui na Paraíba. Então, Soma Saúde PB, a gente vai ter a maior satisfação em estar também tirando todas as dúvidas. Nossa equipe está à disposição lá. Ok, José Luiz, obrigado também pela presença no podcast. Obrigado. Dema, muito obrigado. Prazer lhe conhecer. Prazer foi todo meu. E muito obrigado aí por essa aula. É uma verdadeira aula. Olha, e você já sabe, nosso podcast está aqui no canal do YouTube, Fora do Eixo.rec. Deixa aquele like, aquele joinha, se inscreve, compartilha, acessa o nosso site, que é o foradoeixo.rec.br. E a gente traz todo o conteúdo aí, sempre diariamente no site e com os episódios de podcast sempre inéditos, tá bom? Então, fica aí, confere de novo, compartilha todo esse conteúdo e tem um próximo episódio para a gente se encontrar por aqui. Até mais.